Olá, tudo bem? Conexão Futura de novo na sua telinha. Hoje a gente vai discutir um problema, infelizmente, muito comum no nosso país. A violência no trânsito. Só para você ter uma noção, de 1980 a 2011, quase 1 milhão de pessoas morreram em acidentes de trânsito. É o mesmo que todos os habitantes de uma grande capital, como Maceió, por exemplo, morressem. É muita gente. Ano passado, 8.375 pessoas morreram nas rodovias federais, isso segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal. Como que a gente pode diminuir esses números, hein? Estamos enfrentando esse problema de frente da maneira certa ou não? Para responder essas e muitas outras perguntas, nós trouxemos a Marissa Dreis, antropóloga e inspetora da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e também o Eduardo Biavati, mestre em Sociologia e especialista em Educação e Segurança no Trânsito. Você em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, enviar seus comentários. Existem 3 formas de entrar em contato com a gente. Pelo Facebook, que é o Canal Futura Oficial, pelo Twitter, o @Canal Futura, ou ligando para a gente no telefone 0 Operadora 21 35 23 40 98. Marisa, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Eduardo, bem-vindo. Quero começar perguntando o que é uma violência no trânsito, Eduardo? Olha, Thiago, a violência no trânsito, na verdade, é um problema nosso. Assim, eu acho que o ponto de partida para a gente compreender o que está acontecendo nas ruas, essa mortalidade desenfreada, esse monte de gente machucado, é todo mundo compreender que em maior ou menor grau nós somos cúmplices de um problema coletivo. A gente fala muito do sujeito, né? O sujeito é imprudente, o sujeito é irresponsável, e é mesmo também, mas não apenas o sujeito. Então, quando a gente chama esse problema todo de violência, a gente de cara já quer eliminar uma velha noção que todo mundo carrega de que é um acidente. O problema do sujeito, o cara se deu mal, ele abusou, morreu, sabe? E morreu sem querer, coitado. Foi assim, porque era a hora dele, foi um acidente, ninguém podia prever, ninguém podia evitar. Não. Na verdade, a gente sabe, e a Marisa vai confirmar com os dados que ela tem, nós sabemos há muito tempo quem é que morre, a hora que morre, o dia que morre, a época do ano que mais morre. A gente sabe tanta coisa, a gente só não sabe nome e sobrenome. Como é que é feita essa responsabilidade, Marisa? Como é que ela acontece na maioria das vezes? Bom, normalmente, o acidente de trânsito é o resultado de uma infração que não deu certo. E o que é uma infração não dar certo? A infração nunca dá certo. Mas, para o usuário, muitas vezes, para o motorista, ele pensa assim, olha, eu sei que aqui não é um local adequado para ultrapassar o permitido, mas eu vou tentar. E quando tenta e tem, por sorte, não acontece um acidente, ele entende que deu certo. Não, ele colaborou para um possível próximo acidente. Então, assim, ultrapassagens feitas fora do lugar, ou então ultrapassagens feitas em locais permitidos, porém sem o devido cuidado, um tráfego com excesso de velocidade, sempre algum fator da legislação em que ele não prestou atenção, uma falta de atenção momentânea acaba gerando um acidente. Qual a infração mais comum nas estradas? Olha, a que a gente tem um número altíssimo de autuações é o excesso de velocidade, a ultrapassagem em locais não permitidos, são essas infrações as que geram os resultados com vítimas graves e mortos. Mas eu vi aqui que 38 mil, só para complementar o seu raciocínio, 38 mil pessoas foram flagradas embriagadas, isso segundo o relatório da Polícia Rodoviária Federal. Como é que funciona o combate a esses embriagados? Olha, nós trabalhamos em cima de estatísticas e de locais onde, em função de outros fatores, localização, proximidade de municípios, proximidade de casas noturnas e bares, e a partir da verificação dessas estatísticas, onde acontecem acidentes cujas características nos levam a crer que foram em função de ingestão de bebida alcoólica, aí sim nós instalamos ali uma verificação em dias e locais específicos, que inclusive, como disse o Biavati, nós também
também temos, sabe, Tiago, um dos dias que é maior o índice de acidentes, isso em todo o Brasil, em rodovias, é os sábados e os domingos. São os dias onde a maior quantidade de vítimas acaba morrendo ou se ferindo gravemente em rodovia. Quando a gente fala de bebida, é impossível a gente não lembrar da lei seca, né? Você vê que ela foi até prova do Enem de redação, ela foi tema da prova do Enem, da redação do Enem. E um fato é o seguinte, ela está funcionando, Eduardo, ela definitivamente conseguiu conscientizar esse motorista? Olha, Thiago, a lei seca foi para mim, assim, talvez um dos maiores avanços da legislação brasileira nos últimos 10 anos. Assim, desde que o Código de Trânsito, o atual Código de Trânsito entrou em vigor, talvez tenha sido a mudança mais importante que nós obtivemos. O Brasil hoje tem uma legislação de controle do beber dirigir que é das mais rigorosas do mundo. Bom, isso deu margem, né, a aperfeiçoamentos que nos capacitaram, quer dizer, os poderes públicos, a fiscalizar de uma maneira cada vez mais afiada essa transgressão, esse fator de risco que é gravíssimo para essa violência. Bom, isso foi um avanço. Isso permitiu uma integração dos esforços das polícias que não eram integrados, as polícias municipais, as estaduais, as federais. Então, nós tivemos muitos avanços na temática e tivemos o avanço da temática que virou um problema, que ninguém falava em álcool antes. Beber era beber e acabou o assunto, né? As pessoas começaram a se perguntar, será que é mesmo um problema? Será que dá mesmo? Isso foi um avanço. Agora, eu não chegaria tão longe a ponto de dizer que a gente realmente que é visível uma transição para um momento de conscientização. Nós temos sinais bons, temos sinais ruins, eu ainda não percebo a compreensão, sabe, da consequência do beber dirigir entre a garotada, entre os jovens que continuam morrendo em maior número. Nossas vítimas ainda são os jovens de 18 e 25 anos. Né? Então, nós ainda não conseguimos generalizar essa questão. Só para eu entender, quando você fala que são jovens entre 18 e 25 anos, a gente está falando de grandes capitais, a gente está englobando o país inteiro? O país inteiro, o país inteiro. Em todas as capitais e no país inteiro, nas capitais e nas médias cidades, a vítima de trânsito sempre tem o mesmo rosto. Né? O rosto da vítima são os homens, são os rapazes. Né? De cada 10 que morrem no trânsito, 8 são homens. E a principal faixa etária onde isso acontece é aí, vamos estender um pouco, dos 15 aos 40 anos de idade. Então tem 25 anos da vida do sujeito em que se concentra a maior probabilidade dele se envolver num acidente, numa colisão, num atropelamento. E é também a idade em que o consumo de bebida alcoólica, que nós sabemos de longa data, é maior. Então, as pessoas elas não têm que ter mais dúvidas de que uma coisa está enganchada na outra. O problema é realmente as pessoas aderirem voluntariamente a separarem. Beber é uma coisa, beber dirigir é outra coisa. Hoje no Brasil, completamente proibida. Vou colocar o Jorge Eduardo nesse nosso bate-papo. Jorge, obrigado pela sua participação. Ele veio pelo Facebook, você que está em casa, no trabalho, enfim, se sinta a participar, se sinta à vontade de participar também. Tem 3 formas de entrar em contato com a gente. Pelo nosso Facebook, como fez o Jorge, Canal Futura Oficial. Também temos o nosso Twitter, no @Canal Futura. E o telefone, que eu sempre esqueço, é o 0 Operadora 21 35 23 40 98. Marisa, Jorge pergunta para você de quais formas poderíamos evitar os acidentes no trânsito. Maior fiscalização e conscientização ou penas mais duras aos infratores? Olha, o trânsito, ele é um problema, né? O problema de trânsito, ele é multifatorial, né? Então, as suas soluções também passam por muitos fatores. É claro que o aumento da fiscalização é sempre positivo, e sim, em todas as áreas da sociedade, né? Mas os outros pilares da segurança no trânsito, como a educação e a engenharia, também são muito importantes. Então, quando a gente fala de controlar acidentes, de combater acidentes, a gente está falando de olhar pontualmente cada trecho, com atenção
discussão para ver de que maneira nós podemos diminuir. Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, localizou no Rio de Janeiro uma prática de trafegar pelo acostamento muito antiga já, e a gente já vem combatendo há bastante tempo, na saída para a região dos lagos. Nós agora estamos com um vídeo monitoramento, que a gente já está dando início, e no Carnaval vai ser já o momento principal, ou seja, é uma forma da gente aumentar a fiscalização, da gente otimizar, trazendo esse vídeo monitoramento para dentro da Polícia Rodoviária, onde o policial vai ver online essa infração e vai poder multar no momento, deixando os demais agentes mais livres para que possam fazer as abordagens que acharem necessárias. Está entrando em funcionamento depois do Carnaval? Não, na verdade, a resolução, que é a resolução 471, entrou em vigor em dezembro, né? Nós, então, estamos sinalizando os trechos, a ponte, inclusive, já está sinalizada para esse vídeo monitoramento, para essa possibilidade de multa online a partir da visão do vídeo, né? Ou seja, não existe nenhum tipo de erro, porque não é uma gravação, é a visão do policial, e então o auto de infração é lavrado na hora. Isso é muito interessante, é um reforço eficaz para a fiscalização. Mas, além disso, nós também estamos trabalhando, do ponto de vista da Polícia Rodoviária Federal, na área de educação, com outras ações, colaborando para a década com o nosso projeto Rodovida, que tem tido resultados muito bons. Mas é claro que a sociedade também tem que se mobilizar no sentido de desconstruir aquele que muitas vezes chega mais rápido porque passou pelo acostamento ou porque excedeu na velocidade e, eu não fui visto, eu não fui pego. Não, isso tem que ser desconstruído, tem que ser um paradigma a ser quebrado. A pessoa que age em desacordo com a legislação, ela está agindo de maneira pouco cidadã e não está agindo de maneira colaborativa. Mas olha, eu quero colocar uma pessoa em plano nessa nossa discussão, que é o camarada que fica 6 horas no trânsito, porque a estrada está esburacada, porque você tem uma sinalização, tem prefeito que é ineficiente na hora de conseguir pavimentar básicas, enfim, trechos. Como é que a gente educa essa pessoa? Não faltam campanhas e mais campanhas que ela não pode correr, que ela deve ficar seguindo. Por que não está funcionando? Olha, Thiago, boa questão sua, porque ela nos lembra o seguinte: essa questão do trânsito, assim, se a gente só fiscalizar, se a gente ficar correndo sempre, enxugando o gelo do comportamento dos sujeitos, a gente não vai nunca chegar a sair desse buraco onde nós nos metemos. O sentido dessa década, 2011, 2020, que é a década mundial de ação pelo trânsito seguro, é uma década convocada pela Organização das Nações Unidas. Qual que é a filosofia mais primária dessa década? De que a segurança ela será obtida por uma responsabilidade compartilhada. Os sujeitos têm que ser seguros, mas as vias também têm que ser seguras, assim como os veículos têm que ser seguros. Então, o ambiente onde acontece o comportamento das pessoas, as ruas, as calçadas, a rodovia, elas também têm que ser revistas, preparadas, sinalizadas para um comportamento também seguro. Então assim, não é só corrigir o comportamento dos sujeitos, apelar, que é o que nós fazemos, às pessoas, à consciência das pessoas, a essa responsabilidade, digamos, humana de uns com os outros, tá, mas só isso a gente sabe que não basta, porque também o ambiente das rodovias, também o ambiente das cidades tem que ser alterado. Só que, no fundo, a gente está falando de um problema que a gente um dia vai ter que superar, que é essa vida centrada no carro. É uma coisa que eu conversava com a Marisa agora há pouco, né? Não dá. Assim, nós nunca teremos rodovia suficiente, nem rua suficiente para tanto veículo. A gente tem que repensar nosso jeito de caminhar, nosso jeito de pedalar, nosso jeito de viver, de transitar. O automóvel deveria ser uma opção, não a opção. No entanto, o que acontece? A gente está aqui tentando fazer viaduto, e fazer túnel, fazer buraco para meter carro, porque não cabe mais mesmo. Né? Então, uma hora, nós ainda teremos que enfrentar essa questão. Porque, por mais que a gente faça campanha, por mais que nós fiscalizemos, ainda a gente teremos que enfrentar essa outra questão. O que a gente faz com essa vida, com essa mobilidade motorizada? Tratando essa sua questão, que é muito antropológica, eu quero te trazer. A gente, e aí podemos colocar todo mundo, tá? Quando temos um carro,
ainda temos aquela ideia do speed racer, onde você tem a liberdade, onde você consegue trafegar. É isso mesmo, Marisa? As pessoas se sentem com essa tal liberdade que o Eduardo falou? Olha, já que você tocou aí que a questão é antropológica, eu vou dizer para você que sim, viu? Há pouco tempo eu terminei aí uma dissertação de mestrado que dizia que o nome era Se o Meu Carro Falasse. E a primeira pergunta que a gente fazia aos pesquisados era se o seu carro falasse e também soubesse escrever, você autorizaria que seu carro descrevesse o seu agir como motorista? Tiago, muito poucos me deram a resposta positiva, né? E o que a gente encontra, então? Encontra esse conflito entre o privado e o público. O carro como um espaço privado, protegido do mundo lá fora, mas ele está inserido num espaço público, num espaço de solidariedade. Ele é de conflito, porque é o trânsito, todos querem chegar ao mesmo tempo no mesmo lugar, mas também tem que ser um espaço solidário, um espaço onde a socialização torna viável a vida das pessoas. Então, esse conflito fica muito claro, principalmente quando se associa ao ser humano que dirige as características do carro, como a beleza, a juventude, o speed racer, o poder sempre antes e em primeiro lugar. Então, como o Eduardo falou, essa centralização da vida no carro, ela aparece no modo das pessoas dirigirem, mas também muito, às vezes, na própria geografia das cidades, onde, como você acabou de falar, às vezes não existe espaço para as pessoas caminharem. Algum tempo atrás, no ano passado, a gente fez uma pesquisa sobre atropelamento de pedestres, que aparece muito em situações de feriado, como a primeira causa de mortes de pessoas nos grandes feriados, é o atropelamento dos pedestres, e a gente percebeu, indo visitar esses pontos, em alguns lugares que o pedestre não tinha por onde passar. E a gente precisou fazer gestões junto a prefeituras e a outros órgãos para que acontecessem algumas mudanças no trânsito. Marcelo Castro participando pelo Facebook. Marcelo, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Conexão Futura, tá? Eduardo, a impunidade é fundamental para o aumento da violência. Ainda mais se um atropelador mata e sequer vai preso. É isso mesmo? Olha, infelizmente, a gente ainda no Brasil, a gente ainda tem um judiciário que está 2 passos atrás desse nosso desejo de uma conquista de um trânsito mais equânime, mais justo, mais seguro. A verdade é que nós temos, a justiça brasileira, ela tem muitas indecisões na verdade, com relação à culpabilidade, mesmo quando todo o quadro está descrito de um atropelamento, de uma colisão. A gente tem inúmeros casos e pouquíssimos casos reais de tribunais julgando, né, causadores, agentes de mortes e de sequelas incapacitantes, né? Então, o nosso colega aí, ele pegou bem. Essa impunidade, ela tá ali nos comendo pela borda, né? A gente está correndo atrás com a fiscalização, só que tem uma questão que acho que pouca gente lembra. Sabe as multas de trânsito? No Brasil, as nossas multas do Código de Trânsito, que tem gente que acha que é meio frouxo, não tem nada de frouxo. Elas estão congeladas há 13 anos. O valor das multas é o mesmo. A lei seca cresceu agora, né? Hã? A lei seca teve uma... Mas só para a questão da alcoolemia, entendeu? Então, assim, se você for ver o valor da infração, por exemplo, de falar o celular, é o mesmo valor de 13 anos atrás. Mas se esse valor fosse de R$2.000, você não ia falar o celular. Na primeira infração que chegasse à sua casa, primeira autuação. Então, a verdade é que o Congresso Nacional, quer dizer, o nosso Poder Legislativo, também tem que se aproximar dessa questão. A gente tem que superar isso, porque senão vira uma taxa. Tem gente que tem 4, 5, 6 multas de velocidade. Paga. Qual é o problema de pagar? Você falou do celular, Marisa. Muita gente acha que é tranquilo dirigir falando no celular. Fala para essa turma, que acha que é bacana. Não, pessoal, de jeito nenhum. Se precisar falar no celular, dá uma paradinha com o carro, encosta no local seguro e faz o seu telefonema. Mas nada de falar no celular e dirigir ao mesmo tempo. E nem digitar, né? Porque ou você vê a letra que está no teclado ou olha para frente, né? Exatamente. Um ou outro. Vamos tocar num assunto que é polêmico, mas que vale. Os nossos carros, eles são preparados para as nossas estradas? Ou seja, a gente aqui no Brasil está fazendo carros que seriam
sei lá, aproveitados na Europa, por exemplo? Quer responder? Olha, pois sempre a gente já dirigi aqui, já dirigi em outros países também. O que a gente percebe é que os itens de segurança estão presentes nos veículos nos outros países em quase 100% da frota. O que a gente não encontra aqui são airbags, são cinto de segurança nós temos aqui, mas a questão dos airbags, às vezes de um freio ABS, que é um freio que dá muito mais segurança para você trafegar, a sensação e a dirigibilidade dele é muito boa. Então, assim, acho que a gente teria como reduzir danos no caso de acidentes. Olha, Thiago, tem um instituto latino-americano de pesquisa, aqueles crash tests em que o carro é arremessado com os bonecos dentro. E assim, os carros brasileiros, mais de 20 carros já foram testados, carros fabricados no Brasil. E assim, são 5 estrelas. Então a pontuação vai de 1 estrela a 5. 5 é o mais seguro, é o veículo que menos deforma, portanto ele protege melhor quem está dentro. E os nossos dos 20 já testados, 1 consegue ter mais de 3 estrelas. Então, não é só uma questão dos itens, né? A estrutura dos nossos veículos, o projeto de fabricação, talvez a composição do aço, aí é uma questão de engenharia que eu não domino totalmente, mas a verdade é que é incomparável o padrão de segurança dos veículos, às vezes o mesmo modelo de um fabricante X na Europa, na Ásia e aqui. Ou seja, os nossos veículos, não vou dizer que eles causam essa violência, mas eles também não ajudam em nada a diminuir. Genivaldo Santana. Genivaldo, obrigado pela sua participação. Genivaldo, ele participou via Facebook. Sem dúvidas, a lei seca veio para contribuir na redução dos acidentes de trânsito. Porém, é bom lembrar que a população deve ter transporte público de qualidade, pois nem todos têm a condição de pagar táxi. Concordo com você completamente, Genivaldo. Eu também. Marisa, estamos chegando naquela reta final, realmente chegada. Então, eu quero soluções. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, com bastante trabalho. Trabalho técnico, dedicação, integração entre os órgãos fiscalizadores, entre os entes governamentais. E lembrando sempre que só fiscalização não adianta, só educação não adianta e só engenharia não adianta. Temos que unir essas 3 vertentes e trabalhar para melhorar esse cenário. A bola está contigo. Olha, Thiago, assim, eu não tenho dúvida de que a gente tem pela frente ainda um desafio que eu tenho falado bastante para os educadores de trânsito, né, que é o de trazer um protagonismo dos jovens. A gente costuma pensar essa questão toda entre adultos, né? E a gente sempre quando olha para a garotada, fala que é quem mais morre, né? Fala, pô, isso aí é um bando de cabeça vazia, o povo que não tem nada a fazer na vida, né? E eu acho que a gente tem que ainda aprender a trazer esses jovens, esse adolescente, para o lado da segurança. Porque ele pode influenciar os menores, ele pode mudar o comportamento dos maiores também. Então eu acho que, assim, temos muito trabalho pela frente, mas um deles, e é nisso que eu pego há muito tempo já, é encontrar uma maneira de trazer essa garotada para o papel de protagonista, não só de beneficiário. Não é assim, cala a boca que a gente resolve para você. Não, faz com a gente, porque a gente não está dando conta sozinho também. Obrigado pela participação de vocês, tá? Uma boa tarde. Obrigado. Obrigada a você também. Obrigado pela sua participação, por você ter contribuído para esse programa, ter acompanhado a gente. Amanhã tem mais Conexão Futura, a partir das 2h30 da tarde, aqui, claro, no canal Futura. Tchau, tchau.